Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Baruch Hashem, que Ruach Elohim, Ruach HaKodesh, possa calar os nossos corações nessa manhã, que possamos buscar a Hashem com todo o nosso amor, com toda a nossa devoção. Fechemos os nossos olhos, oremos ao Eterno. Eterno Elohim, Eterno Deus, Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, bendito sejas tu, nosso Deus, Rei do Universo. Somos gratos, Hashem, por trabalhar, por essa semana que se foi de dias comuns. Tu trabalhas, Hashem, porque tu cuidaste de cada um de nós. Tu trabalhas, Hashem, pelos livramentos que o Senhor nos desse. Tu trabalhas. Porque chegamos a este dia santo, ao Shabbat, ao dia do descanso, ao teu dia, Hashem. Ministra e manifesta a vossa Shekinah sobre as nossas vidas, sobre a Beit Shalom, sobre o teu povo na diáspora, sobre o teu povo lá em Israel, em nome de Yeshua. Ministra sobre nós, meu Deus, a cura, a libertação, a salvação, Senhor. Ministra sobre nós a tua unção, desça sobre nós a tua unção, no nome de Yeshua, manifestando a vossa Shekinah, a vossa glória, Senhor. Receba o nosso louvor, receba os nossos agradecimentos, receba as nossas devoções que estaremos realizando e estamos realizando desde ontem à noite, no início do Shabbat. Manifesta a vossa Shekinah, nós choramos gratos, não como mereçamos, mas em nome do amor do Senhor, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Convido a Camila para tomar aqui a memória. Ela está hoje com a responsabilidade de nos passar o shiur da Parashat Vayera. Pai querido e amado, bendito és tu. Como não há outro Deus como tu, Senhor, que aos teus servos, Senhor, revelam a tua vontade e o teu querer. Nesta manhã, Senhor, como a tua serva, use-a e fale conforme o teu rua girou no seu coração. Assim nós abençoamos. Em nome do Mashiach Yeshua. Amém. Amém. Shabbat Shalom para todos. Aleluia. Hoje é dia de poder, glória, dia de alegria. Amém? Ah, mas meu dia não está sendo bom hoje. Deu tudo errado hoje. Já me aborreci. Não importa. Use a sua boca para dizer: meu dia está sendo abençoado. Amém. Use a sua boca. Amém. Ah, está dando tudo errado. Está dando tudo certo. Ah, não vai dar certo. Já deu certo. Tem um louvor, né? Que nós somos cantados, somos mais do que vencedores. Nossa, a gente já cantou esse louvor assim, num momento assim, mais trevoso da nossa vida. Sabe o que eu pensei em cantar ele? Momento assim, mais de trevas, nós somos mais que vencedores. E assim, o Senhor, Ele tem me ensinado muito, muito mesmo, assim, na prática, né? Na prática. Que nós temos que falar a palavra, mesmo que nós estejamos sentindo o corpo dizendo o contrário, mesmo que a gente esteja vivendo a situação trevosa, nós temos que falar a verdade. Por quê? Porque a verdade da palavra muda a situação, muda a nossa realidade. Ela tem vocês já viram aquelas experiências? Eu acredito que os irmãos já tenham visto um. Isso é comprovado cientificamente. Se você chega numa planta e fala várias palavras de maldição, aquela planta ela murcha. Mas a pessoa não tocou na planta. Mas o ato da gente proferir a palavra fez com que
que aquela planta adoecesse e murchasse. Procurem na internet. Comenta aqui se você já fez, faz um comentário aí no nosso vídeo, se você já fez essa experiência. Agora, fala coisas boas para aquela planta. Ela vai florescer uma querida. Ela vai desabrochar a plantinha, começa com a plantinha, abençoa a plantinha. Isso foi feita experiência. Foi feita até com arroz, se não me engano. E a planta, além de não morrer, ela floresceu cada vez. Por quê? Porque cada um de nós temos a essência do Criador. Todos nós temos o poder da palavra. Todos nós temos esse poder. Então, dependendo do que sai da nossa boca, nós podemos ter vida ou morte. A palavra fala que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Então, é muito importante, mesmo que você esteja em uma situação caótica, você proferir a palavra do Senhor, porque é que essa palavra, além da sua palavra ter poder, a palavra de Deus tem um poder. Eu lembrei, daquela palavra do Vale dos Ossos Secos, irmãos, que palavra de poder. Ossos secos. Deus falou que o nome fala os ossos secos. E os ossos não levantam um exército pelo poder da palavra. Então hoje você vai aprender que o que você fala tem um poder de transformação. E a planta é um ser vivo. E a planta é um ser vivo. Se você fala para você, eu não vou conseguir, você não vai conseguir. Você pode ter estudado, pode ter treinado, mas você não vai conseguir, porque você já determinou que você não vai conseguir. Agora, se você determinar, eu já consegui, isso que eu falava na música, nós somos mais que aquela música do Noel Kate, né? Meus inimigos, nós cantamos, vão assistir, ela fala, estão assistindo. Porque o inimigo, a palavra diz que é principados e potestades. Nós temos nosso adversário. Você tem um adversário. Nós temos dificuldades. Mas em Yeshua nós somos mais do que vencedores. Moshe, na Parashá Meirá, era um homem novo. Sim ou não? Sim ou não? Os nossos olhos não. Ele não é um homem novo. Ele é um homem pequeno. Quando ele era novo, ele achava que tinha força para libertar Israel. Quando ele chegou na idade de 80, ele falou, agora, acho que você está abraçado. Agora que me chama. Quer dizer, passou 40 anos, ele achou que aquele propósito, né? Eu acredito que você já ouvia que seria o Salvador de Israel, porque ele ia visitar o seu povo. E ele já agia na justiça do homem. E quando vocês já viram, né, na Parashá passada, quando o Senhor chamou ele da idade, que pra gente é uma idade que, meu Deus do céu, vai 80 anos. O que você faz com 80 anos? Muita coisa. Aos nossos olhos não faz nada, mas pro Senhor, muitas coisas. A gente já vê isso na palavra. A gente não pode limitar a palavra de Deus e dizer, naquele tempo, Sara, 90 anos naquele tempo, não podia. Porque a palavra fala que ela não tinha o costume das mulheres, então ela não podia. Então, se você é nova e não pode ter filho, Deus é poderoso para gerar filho na sua vida. Porque Ele gerou na vida dela. É óbvio que você tem que estar com a vida de obediência à palavra. Porque não tem como Deus também operar maravilhas na vida de uma pessoa que é rebelde. O que é rebeldia? Descumprimento da palavra de Deus. Isso é rebelião. Você pode ser uma pessoa tranquila, mas se você é uma pessoa desobediente à palavra, tu és uma pessoa rebelde. Porque o Senhor ama aquele que o obedece. E Yeshua falou isso. Aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos e os cumpre. Por que me chama Senhor e faz o que eu te mando? E o Senhor, Yeshua, Ele nos mostrou para além da letra. Porque Ele verdadeiramente nos ensinou o que é amar. Ele nos ensinou que devemos dar vida pelo nosso amigo. E dá vida pelo amigo? Dar vida é compartilhar o que você tem, irmão.
Às vezes você está em casa, eu não tenho nada para oferecer. Tem sim, o que você tem dentro da sua casa? É o que você tem para oferecer. É o seu cobertor, é o seu colchão, é o seu espaço, é o seu carro, é a sua segunda casa, é os seus bens materiais, sim, porque a palavra diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu. Então é todas as áreas da nossa vida. Não é só a área sentimental. Eu amo, né, meu irmão Eduardo, meu Rocha, eu gosto tanto do meu Rocha, mas como você expressa o amor pelo seu Deus? Entende? Como você expressa o teu amor pelo teu próximo? Se nós não amamos quem nós vemos, nós não amamos a Deus. Somos mentirosos. A palavra diz isso. Você, um homem Zaqueu, aí falou: não, eu não vou não. Deus falou para Shamará: eu sou Adonai. Eu não sei, eu acredito, não tenho certeza que é os primeiros momentos que Deus revela o nome dele. Porque antes era o Deus do teu pai Abraão, agora eu sou Adonai, aqui o tetragrama. Nós aprendemos já: eu sou o que sou, né? Eu revelei em Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Fala esse nome. Senhor, mas o El Shaddai. Eu aprendi até com a Bíblia Marcela, que El Shaddai tem a ver com aquele que amamenta. A mãe dá o amamento porque o leite é vida. E é o que ele precisa para o quê? Para se desenvolver, para crescer. E ele não fala que a palavra do nosso leite o quê? Nacional? O Senhor é Shaddai, e não lhes permitir conhecer-me pelo meu nome, viu, de Deus vai viver. Eu também fiz a minha aliança com eles, prometendo dar-lhes a terra de Canaã e a terra das suas peregrinações, onde eles viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos israelitas, a quem os egípcios estão mantendo como escravos. Pode ser que o Senhor hoje está nos preparando para libertar um povo. Um povo que vai falar assim: eu vou fazer esse tipo de trabalho aqui, você. Não, mas eu não tenho a menor noção. Posso começar, ele vai gostar. Às vezes é um trabalho que aos nossos olhos é pequeno, às vezes é um trabalho que aos nossos olhos é um trabalho grande. Eu não sei. Mas eu falo um trabalho de libertação. Portanto, diz aos israelitas em meu nome: eu sou Deus, eu tirarei vocês do trabalho forçado do Egito e livrarei vocês da escravidão deles. Eu livrarei vocês com uma demonstração do meu poder. Às vezes é um trabalho de libertação em cadeias, às vezes é um trabalho de libertação em hospitais, com idosos, com adultos, dentro de uma congregação, não sei. Mas o Senhor, Ele chama a nós, a cada um de nós aqui. Cada um de nós, cada um de vocês tem o poder de Deus para trazer libertação. Esse é o nosso chamado. Esse é o seu chamado, é o meu chamado. Nós somos representantes de Jesus aqui na terra. E o Senhor nos ungiu, nos capacitou a cada um de nós para fazer a sua vontade. Vai dizer: ei, aqui não tem tempo. O Senhor está me trazendo aqui. Imagina o Moshe no meio de Israel. Pensa. O que ele se sentiu ali? Nada. Agora, meu Deus, eu falo para o Faraó, que ele falou: alguém conhecia Yosef, não sabia, não respeitava a história, e era o propósito de Deus que assim fosse, dessa maneira. Eu livrarei vocês com uma demonstração do meu poder e com grandes atos de julgamento. Essa chave aqui que o Senhor está nos dando. Eu tomarei vocês para mim como uma nação. Eu serei para vocês como um Deus. Vocês saberão que eu sou o Senhor de vocês. Aquele que está trazendo vocês de sob o jugo dos egípcios. Eu trarei vocês para a terra com referência a qual ergui minha mão. Que eu darei a Abraão, Isaac e Jacó. Eu darei a vocês como herança, eu sou o Senhor. Moisés relatou os seus israelitas, mas em virtude do desapontamento deles e do duro trabalho, eles não mais o ouviram. Isso pode acontecer também. Comecei a orar, comecei a caminhar com você, minha vida melhorou, piorou. Às vezes piora. Meu Deus, comecei a orar. Isso já aconteceu comigo.
céu, a luta triplicou. Aí o que você faz? Você para ou você continua? Tem que continuar. Quando de nós paramos, acho que não era para mim estar fazendo isso aqui não. Apareceu tanto problema não. É aí que você tem que perseverar. Não, eu vou continuar assim, fazendo o que Deus está mostrando aqui na palavra, aquilo que Ele me mandou em específico, mesmo que as lutas sejam contra mim. E quando a gente diz luta, irmão, é as adversidades mesmo que aparece falta de dinheiro, às vezes a saúde. Às vezes tu começa a ficar, estou com uma dor de garganta, vai com dor de garganta, trabalha para Deus. Vá com dor na perna, vá com dor de cabeça. Eu tenho certeza que na hora vai passar. Aleluia. Você já diz, já passou, tu tá ouvindo, né? Já saiu. Não saiu, não, peraí, que eu vou fazer tudo com você. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Eu ouvi uma mensagem que fala assim, vai comer mesmo. Vai cansar mesmo. Se a gente se esforça para fazer as coisas do homem, o que a gente não vai fazer para o Senhor? Pensa nisso. Ele foi, o povo começou a não ouvir, mas o fato das pessoas começarem a não te ouvir porque a dificuldade na vida dela está aumentando, não quer dizer que Deus não enviou você e a mim. A palavra está nos ensinando, ei, continua. Porque não é porque a circunstância parece que piorou, é que eu não estou com você. Deus falou a Moisés, vai, fala para o rei do Egito e ele permitirá que os israelitas deixem sua terra. Moisés falou, interrompendo a revelação, mas os israelitas não me ouvirão. Ele disse, como posso esperar que o faraó me ouça? Não tenho autoconfiança quando falo. Deus então falou para ambos, Moisés e Arão, eu lhes dei instruções com respeito aos israelitas e ao faraó rei do Egito, de modo a habilitá-los a tirar os israelitas do Egito. Quem vai habilitar? A mim e você. Às vezes o Senhor vai usar você para falar com uma pessoa viciada em drogas. Às vezes o Senhor vai usar você para falar com uma pessoa presa em pornografia, em prostituição, em adultério, em mentira. Quem vai habilitar para tirar é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Quem vai nos habilitar para realizar um trabalho em específico é o Senhor dos Exércitos. E é verdade. Eu estava falando com a minha mãe, que eu falei, mãe, eu me vi, por isso que eu fiz um trabalho com as crianças, de egípcia, dando aula para as crianças, eu vi. Aí eu olhei o Senhor e disse, olha isso mesmo, nosso compromisso, só mais um, né? Só mais um, não tem nem mais nenhum. Eu falei, acha, nem. Eu falei, pai, o senhor acha? Não, pode ir. Eu não na graça do Senhor. Às vezes a gente fala, Senhor, mas que tempo que eu vou fazer isso? Que hora? A hora que Ele vai tirar. Só não abandone. Vá a fundo naquilo que Deus está te direcionando. Seja fiel. Não tenha medo. Eu não vou saber falar hebraico, né? Eu não vou falar, tremida. Mas se o Senhor quiser que você faça, você vai falar. Realmente. Porque Ele nos habilita. Ele está escrito aqui. Esses são os cabeças das famílias ampliadas. Ele vai falar da genealogia, eu vou pular essa parte. Né? Lá no versículo 29. Eu não sei se é igual, peraí. Deixa eu ver aqui. Êxodo 6. Pachavairá. 29, ele disse, Deixa eu só ver se é igual. eu sou Deus falou a Moisés. Eu sou Adonai. Isso, tá certo. Deus falou a Moisés e disse, eu sou Deus. Relata ao faraó e lhe digo tudo que eu estou te dizendo. Interrompendo a revelação, mas você não tem autoconfiança para falar como o faraó prestar atenção. Como o faraó prestar atenção em mim. E quantos de nós, você que está ouvindo a palavra, fala isso, mas eu não sei falar, eu vou falar. Eu vou falar, você vai falar.
acontecer na vida de alguém, irmãos, faça. Deus disse a Moisés: observa, eu te farei como um Deus. Por quê? Porque Deus habilitaria ele com o poder. E Deus te habilitará com o poder também. Poder vai dizer: não, aqui não vai acontecer. Ai, meu Deus, vai cair uma chuva, mas não vai cair agora. Primeiro a gente vai orar e a palavra, depois que a gente já falar, vai cair chuva. Quem crê que isso acontece? Eu creio. Não vai cair. Não vai. Vai cair só quando chegar em pé. É o poder que tem quem é fiel ao Senhor. Nós temos o poder de Deus para permitir, não permitir, para edificar, para destruir também. Você tem que ter cuidado com a palavra que sai da boca. Tu deves anunciar tudo que eu te ordeno, e teu irmão Arão relatará a Faraó. Ele ia falar para o irmão falar para o Faraó. Quer dizer, ele tinha 80, o irmão tinha quanto? 83. Quer dizer, o velhinho falou que mais velho, né? Imagina assim, eu imagino assim, eu acho assim, sensacional. O Faraó deveria ser um homem mais novo, não sei a idade, talvez uns 50 no máximo. Ouvindo dois velhinhos, um mais velho que o outro. E não é assim que as pessoas olham: quem é essa velhinha? Coitada, ai meu Deus, quem é esse daí? Vai chover? Não, só vai chover quando o senhor puder ficar essa chuva, não foi necessário. Eu contei para os irmãos uma experiência que a gente teve ano passado. E o Senhor falou comigo claramente: fé e batatas. Fé e batatas? O que é isso? Nunca tinha ouvido falar. Fé e batatas? Eu já ouvi alguma coisa assim. Aí eu fui jogar na internet: fé e batatas. É um filme, agora eu não sei o nome do filme, que fala, que a história é o seguinte: um fazendeiro, acho que estava na África do Sul, talvez, não sei o que é mais jogado. Toda a família está lá, e aí eles iam ter a plantação, era fazendeiro. Vai contar a história. Depois eu vou ver se eu coloco no link da vez. Quem quiser, depois eu vou ver se eu consigo achar e botar no comentário. É o filme que edifica. Ele começou a buscar Deus, ler a palavra. Quanto mais você lê a palavra, mais você vai conhecer o Senhor. Mais Deus vai falar com você. E ele, naquela sede, naquela forma de conhecer a palavra, lendo a palavra, Deus começou a falar com ele. E aí, depois de contar a história, ele, no final, ele pegou um empréstimo alto, né, no banco, para fazer a plantação, que só, acho que um empregado acreditou nele, né, foi junto com ele, ficou ali fiel. E ninguém acreditou, os outros fazendeiros: vai chover. E era pé seca, né? Era pé seca, né? E ele plantou o quê? Batata. Vai chover e nada. É o que está falando, né? Você pode ver a situação ali trevosa, mas pelo poder da palavra, tudo vai acontecer. E ele orando, e ele tirou um dia, acho que alugou, pela fé também, irmãos, um estádio, pedindo para que todos os fazendeiros fossem. Aconteceu. E para ele pedir ao Senhor perdão pelos pecados, foi agarrado naquela palavra, né, que diz, né? Se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu perdoarei seus pecados, sararei a terra. Foi o que ele fez. O doutor chamou os fazendeiros: vamos orar para que diminua o crime e Deus faça a gente prosperar. E juntou todo mundo e foram lá para o estádio, porque a fé dele foi grande, né? No estádio vai todo mundo. E foram orar e orando. Você vê que esse filme vai mostrar, é um testemunho, que foi fé e ação. Eles oraram, mas eles plantaram. Ele pegou empréstimo para comprar adubo, para tudo pela fé. Para chegar no fim da história, irmãos. Chegou a época da colheita. A terra, olhava, não tinha nada. Nada. Eu estou vendo tudo. Vai passar. Ai, Jesus. Quando eles começaram a cavar, o que foi plantado era cada batata embaixo da terra. E eles começaram a chorar. E eles começaram a orar. E veio os outros fazendeiros, e todo mundo foi para a colheita, para tirar as batatas debaixo da terra. Quer dizer, houve um crescimento
assim, as necessidades, a gente chega e fala, ai meu Deus, acabou. Ui, vou morrer. Aí vem o Senhor, não, vai morrer não. Vai morrer não, continua. E é nessa força que a gente vai indo, na força do sobrenatural de Deus. E assim foi Moisés, a mesma coisa. Não tinha nada visível. É porque você lê a história hoje, sabe que o Senhor mandou lá nada, ele não sabia o que ia acontecer. Ele estava com medo. Porque ele falou assim, eu não tenho autoconfiança, eu tenho medo, não sei falar, como é que eu vou falar agora? O Senhor fez ele aprender como se comportar no Egito, como falar egípcio, ele sabia tudo isso. Aí depois de 40 anos, às vezes você está achando que está enferrujado, e agora não, você não vai pregar não, está tempo, não sei que trabalha mais isso aqui não. Mas o tempo é agora. Deus nos chamou para esse momento. Aqui a palavra diz 7:3. Eu farei com o faraó obstinado, e assim terei oportunidade para mostrar muitos sinais miraculosos e maravilhas no Egito. Por isso o faraó não prestará atenção em mim. Ele já estava avisando que ele ia endurecer. Por isso o faraó não prestará atenção em mim. Mas então eu mostrarei o meu poder contra o Egito e com grandes atos de julgamento. Eu trarei minhas legiões do Egito, meu povo, os israelitas, aqui até hebreu, acho, né? Quando eu mostrar o meu poder e trouxer os israelitas do meio deles, o Egito saberá que eu sou Deus. Moisés e Arão assim fizeram, eles fizeram exatamente como Deus tinha escolhido, porque eles tiveram o quê? Confiança no que Deus ordenou. E é isso que você precisa ter. Confiança no que Deus está falando para você. Confiança, não, o Senhor falou para mim perseverar nesse caminho, perseverar nessa obra, mesmo que aos meus olhos não esteja dando certo, não está fluindo, porque as pessoas acham que quando tudo dá certo, Deus está na frente. Não é verdade. É o jeito que Deus quer. Ah, todo mundo está chorando na igreja. Ah, está todo mundo recebendo, às vezes não está. Às vezes o que verdadeiramente está se arrependendo e crendo, ele vai mostrar, porque Yeshua falou que a árvore se conhece pelo quê? Pelos frutos. Se a pessoa chorou, se emocionou, louvou, batizou, mas não obedeceu a palavra, não arrependeu. Ela não creu. Porque essa fé que levou ela a levantar a mão e a batizar não foi suficiente para salvá-la, a mudar o coração dela. E a gente vai citar uma pessoa das escrituras que fala disso. E aí Deus disse a Moisés e Arão, quando o faraó falar a vocês, ele dirá a vocês para provarem um sinal miraculoso. Tu, Moisés, deves dizer a Arão, então, toma teu bordão e atira-o diante do faraó, que ele se torne uma víbora. Eu lembrei agora, que acho que foi dia, não sei se foi ele, eu também vi. Eles estavam caminhando, né, se não me engano, em direção a Jerusalém com uma caravana. E aí houve uma situação que eles ficaram com medo. E aí o servo do Senhor, eu falei com o rei que eu não precisava de nada. Me ajuda a chegar lá para que teu nome seja exaltado. E ele assim foi. E nós também precisamos ter confiança de dizer, não, eu não preciso de ouro, nem de prata, nem de um monte de gente, eu só preciso daquilo que Deus está me dando. Moisés e Arão precisavam só de quê? Eles precisavam da lá para mostrar os sinais miraculosos. Moisés precisava de Arão, porque ele não teve coragem sozinho, ele deixou o irmão e junto com ele, né? Às vezes é bom lá com o mesmo, né? Mas era para ele ir sozinho. Ele ficou, Deus teve misericórdia da vida dele. Ele precisava do bordão. Toma teu bordão, atira diante do faraó, que ele se torne uma víbora. Moisés e Arão vieram para o faraó e eles fizeram exatamente como Deus tinha dito. Arão lançou seu bordão diante de faraó e ela virou uma víbora. O faraó convocou seus sábios e mágicos. Os magos e simbolistas foram capazes de fazer a mesma coisa. E isso vai acontecer ao longo do caminho. Ah, vocês oram, eu também faço minhas mandingas
Você vai voltar leve com os seus irmãos. Você vai voltar com a recompensa que vem do Senhor. Eles foram arrogantemente, não, a gente faz isso também. O mantra me dá paz também. Eu não preciso da paz de Deus, eu tenho a paz do mantra. Eu tenho a paz lá do não sei o que, das meditações. Não preciso não. A Amanda até me mostrou uma menina, né, que foi fazer uma prática de meditação, recebeu de graça uma possessão de uma víbora no corpo dela, para ela ter autoconfiança. Como é que tira? Não sabe. Se você abrir a porta com uma possessão na sua vida, você morre para sempre. Para ele sair, irmão, a demônio só sai com o quê? É muito jejum e oração, mas muito mesmo. Não é um dia só não, é até sair. Porque enquanto houver essa manifestação demoníaca na sua vida, tem que sair. Tem que estar ali falando, Senhor, me liberta da mentira, do engano. Porque tem gente que tem espírito de sedução, tem gente que tem espírito de convencimento. Tem espírito. É técnica, mas é técnica embutida espiritual. Eu não acredito no mundo neutro. Eu não acredito, não existe mundo neutro. Todas as técnicas que a gente aprende no mundo secular, de trabalho, de meditação, é espiritual. Mexeu com psique, mexeu com algo espiritual. Não importa, você vai fazer a inspiração, amém, a inspiração, mas tem espiritual ali também. Não adianta. E aí, o faraó convocou os sábios, os mágicos foram capazes de fazer a mesma coisa, também virou cobra. O bordão de Arão então engoliu os seus bordões, mas o faraó permaneceu obstinado e ele não prestou atenção. Aí o que acontece? Você está querendo medir força comigo, né, faraó? Peraí, eu não sabia. Deus disse a Moisés: o faraó está obstinado e ele recusa deixar o meu povo sair. Ele já sabia. E era exatamente desse jeito que ele queria que fosse. Que ele não deixasse mesmo, porque ele queria mostrar o poder dele. Quanto mais difícil for a caminhada com você, entenda que Deus quer desse jeito. Por quê? Porque é ali que ele vai mostrar o seu poder. Ele vai mostrar o seu poder através da tua vida e da minha vida. Ele vai operar maravilhas através da nossa vida. E aí começou o quê? Através do sangue. Até agora não prestaste atenção. Versículo 17. Através disso tu saberás que eu sou Deus. Eu golpearei a água do Nilo com o bordão que está em minha mão. E a água transformar-se-á em sangue. E tudo morreu. Se o Senhor, irmãos, te direcionar e dizer: isso aqui não vai acontecer, o que vai acontecer, irmãos? Nada. Eu vou te matar, você não vai conseguir, eu vou fechar as portas, mas se o Senhor te direcionar para amar, não vai acontecer nada, não vai acontecer. Vocês estão entendendo o poder que você tem? A gente lê aqui os salmos todo sábado. Ó filho dos poderosos, dai ao Senhor o quê? Glória a Deus, já até decorei. Ó filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Como que eu dou glória e força? Agir por fé e não por vista. Irmão, se a pessoa, você está orando ali, falando a palavra, a pessoa faz a mesma coisa que você, sem o poder de Deus, como é que você fica? Com medo, com dúvida ou confiante? A pessoa também faz. Então não vou fazer não. Não, você vai fazer sim. Não, Deus está mandando fazer sim. Eu vou orar e jejuar. A começar onde, irmãos? Na nossa casa. Começar aqui dentro de casa. Quem manda aqui é Yeshua HaMashiach. Pare isso. Quem manda aqui dentro dessa casa é Yeshua HaMashiach. A gente bota a mezuzá na nossa casa, mas a mezuzá não é medalhão. A mezuzá é para lembrar. A mezuzá não é o medalhão que tem um monte de olho e sai correndo. Que dera, né? Mas não é não. Que faz Satanás fugir o quê? Sujeição a Deus e resistir. Nem a lança. Hã? Nem a lança. A mãozinha. A mão.
camisa. A mãozinha, aquela mãozinha judaica. Ou então o olho grego. Irmão, bobagem se botar isso na sua casa. Eu acho até perigoso, porque é capaz de demônio se apegar nessas coisas, tá? Porque o demônio gosta de se apegar a coisas. O Espírito Santo se apega a coisas. Então, você tem o poder de Deus para mudar a situação, mas você precisa buscar e ter confiança nisso, no Senhor. Como Moisés, meu irmão, ele teve assim um desafio, meu Deus, eu que vou libertar o povo de Deus, né? E você também. Eu vim para libertar o quê? Os cativos. E ele vai usar quem? A parente? Ele vai usar você, ele vai usar a minha vida para libertar os cativos, os presos. Não foi ele que falou que esses são os sinais daqueles que creem nele? E eles operarão o quê também? Ele falou, Yeshua, maravilhas, e disse que seria maior. Então a gente tem um poder, não, eu estou me sentindo mal, eu vou morrer. Você vai morrer nada. Você vai morrer na hora que Deus te chamar. Agora aqui não, pode ficar aqui. Fale! Eu estou sentindo a morte, manda ela embora agora. Porque quem manda aqui é o Senhor. Quem manda aqui é o Senhor. Começa dentro da sua casa. Começa dentro de um ambiente onde você tem autoridade. Quem manda aqui é Yeshua HaMashiach. Quem manda aqui é o Espírito Santo. Aqui não manda as trevas, aqui manda a luz. Então, no nome de Yeshua, gente, agora vai abrir uma escola de samba aqui em casa, não vai mesmo. Não precisa nem falar. Não, vai chover. Vai chover, ninguém vai ficar. Eu estou dizendo, irmão, porque às vezes você tem família descrente. E aí entra coisas dentro da nossa casa sem a nossa permissão. Então você já tem que começar a clamar, vai quebrar. Ih, vai quebrar. Lembra de Dagon? Lembra de Dagon? Toda vez que a arca chegava lá, cadê Dagon? Cara no chão. Cara no chão. Porque a arca tinha um poder? Não. Mas o Espírito de Deus que está sobre nós tem o poder. Os malachim, irmãos, nós não estamos sozinhos, os anjos de Deus estão conosco. É um, é dois, não sei quantos. E quantos forem necessários, Senhor? A luta aqui está grande. Tem lugar que a gente sente uma resistência horrível. E via aí o negócio, Senhor, desses anjos para tirar esses demônios. Que faz a gente não falar, irmãos? Os demônios tiram, tocam em som. Às vezes você está pregando a palavra, você perde fôlego, perde o som vai. A gente já aconteceu aqui, de cair luz, internet. A gente estava aqui na rua número 22, eu nunca mais esqueci disso. Gente, glória a Deus. O nosso eu chamo de vermelho. Por quê? Muita gente faltou luz na congregação na hora do culto. Não foi no dia do culto, na hora. E teve uma vez só que eu falei assim, então vai ter culto, né? Porque o pai foi lá pra frente. Todo mundo não tinha celular, não tinha smartphone, não, era vela, né? Era vela e tinha também luz de emergência, tinha luz de emergência. Vamos começar o culto. Tu acha que a gente parou porque não tinha luz? Meu pai começou a louvar, meu pai botou o microfone e falei, pai, para que você traz o microfone? Não, deixa eu voltar. Irmãos, ele começou. Começamos, eu não lembro se estamos voltando, eu só sei que o culto aconteceu. O culto aqui não foi uma vez só, não, foram várias vezes. Então não foi a falta de luz que fez a gente parar o serviço seu, não foi falta de dinheiro, não foi falta de ânimo, né? A gente está sempre animado, não. É a fé que nos motiva. Muitas vezes a gente está cansado, a fé motiva. Muitas vezes a gente está, ai meu Deus, né? Não pensa. E assim, 29 anos passaram, né, de ministério, que continua, que eu vou ver até 100, então você vai ter que me aumentar até lá. E o problema seu, olhe por mim, que eu tiver que até os 100, tá? E aí ele copiou o milho e a água virou sangue. E quando a gente orar, vai acontecer. Bota a mão que vai ser curado, mas eu não estou sentindo a cura, mas você já está curado. Você está entendendo? Você não precisa sentir a cura, você já está. Você tem que declarar, eu já estou curado, eu já estou bem.
Mas você já está, clara a palavra. Eu já estou bem. Ai, mas não tem mais. Vai pelos olhos da fé, vai com o meu pai, bota o microfone, sem luz e vai. Vai no que você tem. Vai, você não pode ter dinheiro, você não pode não ter força, você não pode ter nada, irmão. Mas se você tiver confiança, isso todo judeu, qualquer judeu tem essa lâmpada. Qualquer judeu. A gente pode estar sendo devastado, nós temos paradigma. Nós temos a esperança. Irmãos, eles foram resgatados de repente. Todo mundo se esqueceu dele, mas eles não se esqueceram não. Eles foram atrás de cada um. E cada corpo que foi morto em Gaza, eles resgataram e enterraram. Não ficou lá, não ficou para trás. Esse sentimento que a gente não vai deixar ninguém para trás. Custe que custar, agora o tempo que for. Comemoramos Purim, comemoramos Pêssar, mas continuou a busca, continuou. Ninguém desistiu. E a gente, por qualquer problema, já está desistindo. Ah, ninguém vai comigo, só eu que vou. Vai você. Seja essa chama acesa. A gente sabe, irmão, que uma vela em uma casa inteira, ilumina a casa inteira? Não. Mas uma vela vai iluminar um cômodo. Não é tela total. Se você for essa vela e outra velhinha chegar perto de você, o que vai acontecer? Vai acender a chama. A cera está acabando aí. Desce cera aí para aumentar aí o azeite aí para manter o fogo aceso. Porque se você apagar, se você for essa única vela, né? Lembra que o pai falou para Abraão: se tiverem ali 10 justos, eu não vou destruir essa cidade. Mesmo que aqueles homens, irmãos, foram pessoas pecaminosas, o Mashiach disse: se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos milagres que foram feitos aqui, eles teriam se arrependido. E não foi feito isso em Sodoma e Gomorra. Se você e eu estivermos firmes na fé, com dor, sem dor, com dinheiro, sem dinheiro, com ninguém, mas essa chama está acesa, maravilhas irão acontecer. Maravilhas irão acontecer. Não importa, irmão, não importa. O que o visível está dizendo, você está aprendendo aqui a palavra de Deus, ela é sobrenatural. E ela muda as circunstâncias. A começar na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa. Ah, mas nada está acontecendo aos teus olhos, as batatas estão debaixo da terra. Deixa Deus trabalhando. Continua semeando, continua plantando, continua profetizando. Eu tenho aprendido assim: o que você faz de manhã? Começa o dia profetizando. O dia está horrível. Que dia lindo! Está calor aqui no Rio, está quente. Nossa, aí está esfriando, hein? Glória a Deus. É coisa de maluco, mas a palavra tem poder. Ai, eu estou passando mal. Quanto mais você fala, eu estou passando mal, você vai passar mal. Isso humanamente já acontece. Você imagina você falar a palavra. Não. A palavra do Senhor diz que Ele é sombra contra o calor. Deus, eu não sei o que vai acontecer na casa vizinha, mas para mim é sombra. Uma sombrinha aí. Coloca uma sombrinha para mim, só para organizar. Aí, gente, quando vê aquela chuva na cidade, eu e meu marido, eu estive assistindo a chuva. Nossa, ele chuva muito. Sério, ficamos vendo a chuva pegando vento, a chuva arrebentando tudo. Nossa, que chuva bonita. Ela queimando o poste, mas várias vezes explodindo, a gente achou o máximo. Caixa d'água do vizinho do ano. Ih, achamos o máximo. Que lindo. Senhor, passou por ele, fala que ele que manda chuva. Ninguém pode mandar chuva assim como o Senhor. E ele mandou a chuva pela misericórdia dele. E aí, lá no versículo 26, Deus disse a Moisés: vai ao faraó e diz-lhe em meu nome, eu envio meu povo para que me ensine. Se tu recusar deixá-lo sair, eu golpearei os teus territórios com rãs. Quantos estão impedindo que os servos de Deus virem para a casa do Senhor? Ah, não, lá é gente doida.
oração, Senhor, tu tá vendo os impedimentos que eu estou tendo, mas eu quero estar. Me dá a oportunidade, me dá o dia, me dá o momento que o Senhor vai trazer. Quando você menos espera, você vai estar aqui. Quando você menos espera, você vai estar onde você precisa estar. Você vai ir onde Deus quer que você esteja. Você vai estar. Porque Ele, irmãos, Ele nos transporta. Quando tu vê, tu já está lá, ué, já cheguei aqui, já chegou. Cadê a dificuldade? Elas vão sumir. Deus disse a Moisés: diz a Arão para apontar o bordão de sua mão para os rios, canaviais e reservatórios. E ele fará rã emergir do Egito. A gente já sabe que Deus ajuizou os deuses do Egito. A gente já sabe. Deus vai ajuizar os deuses dessa cidade. Deus vai ajuizar os deuses da tua família. Ah, tua família acredita no Deus. Deus vai trazer juízo. E você vai falar pelo poder de Deus. Vai cair. Se você tem uma imagem na tua casa, não precisa você derrubar você. Só levanta a mão. Você vai cair num tijolo, vai cair sozinho. Senhor, cai esse demônio. Eu te amo, mãe. Fica lá, só na administração. Ai, meu marido está uma bênção hoje. Começa a orar. Profetizando, né? Orando ali com autoridade. A gente não precisa gritar para ter autoridade. A gente não precisa gritar. É só dizer: em nome de Jesus, você vai sair. Você não está vendo nada acontecer, mas pela palavra do Senhor. Ele disse: haja luz e houve luz. Você vai falando a palavra assim, ouvindo, se haja luz, então vai haver luz aqui. Aonde tem violência, aonde tem confusão, diga: haja luz de Deus aqui nesse lugar. Haja luz de Deus aqui na minha casa. Haja luz de Deus aqui na minha rua. Haja luz de Deus aqui. Senhor, proporciona um pouco de pregação, uma palavra. Senhor, vai orando e profetizando para que as trevas saiam. Eu vi esses dias atrás uma experiência que eu achei muito legal. Eu não sei se esse homem crê em Deus ou não, mas foi publicado um homem, eu não sei o país agora, porque gente, eu não gravo assim, só gravo o costume. É o seguinte: ele morava numa rua super violenta, um bairro super violento e barulhento. Onde tem barulho, onde tem violência, tem, sabe o quê? Demônio. Ele sabe o que ele começou a fazer? Começou a plantar plantinho. Começou a plantar na casa dele um monte de plantinho. Aí ele começou a plantar na rua um monte de plantinha. Assim, plantinha. Esse plantinha sendo plantado, o negócio cresceu. E aí a rua começou a ficar mais bonita. Nisso que a rua começou a ficar mais bonita, ela começou a ficar mais tranquila. E as pessoas que faziam bagunça, que faziam barulho, elas começaram a sair. Isso eu vou procurar essa matéria. Planta tem poder de afastar o mundo? Vida. Você precisa se cercar de vida. Coloca planta na tua casa. Coloca louvor. Coloca luz dentro da tua casa. Não fica dentro da tua casa fechado. Ai, depressão, angústia, né? É aquela época do barroco, né? Deprimidas, né? Ópera. Ai, bota um louvor alegre na tua vida. Luz. É chique, cara. É chique. Black and white. Cara, bota o black and white, bota o verde ali. Samambaia, sei lá. Uma flor bonita, porque traz vida. Traz vida. Traz vida. Ai, aí eles falam que sofá bagunçado é sinal de vida, porque aqui tem criança dentro da casa. Vocês sabem que a palavra Ben é menino em hebraico. Ben é formado da letra Bet e a letra Nun. A letra Bet significa casa. E a letra Nun, ele sabe, esqueci agora, mas significa vida dentro da casa. A palavra menino significa vida dentro da casa. E o que Satanás está fazendo hoje? As mulheres se preocuparem tanto em ter dinheiro, que a casa fica o quê? Sem vida. Aí ela vai querer ter filho depois dos 40. Irmãos, isso não é de Deus.
desejo. Eu nunca tive. Eu sempre tive uma mente mais acadêmica. Eu saí da faculdade, eu já queria emendar outra parte da academia, da universidade. E o meu marido, Camila, você não é mesmo, não. 7 anos de casado e não, com medo de ter filho, fala sério. E aí eu, meu Deus, Deus foi tão bom comigo, irmãos. Deus usou 2 pessoas em específico na minha gestação, porque aí Deus me ministrou, eu me engravidei. Irmãos, me perdoem, porque por esse pisar eu não tinha nem cabeça. Porque eu não tinha preocupação de eu ficar velha para algumas conquistas materiais. Eu achei que eu não ia conseguir, porque o mercado de trabalho também, para depois de 40, é ruim também. Então eu tinha essa preocupação também. Como muitas mulheres hoje em dia, elas se preocupam em quê? Primeiro o quê? Casa, ter o carro, depois que ela tem tudo, que ela acha que ela tem tudo, que ela pensou no filho, então ela tem 40 anos. É ou não é? É assim. E aí, quando eu já estava grávida, a minha médica obstetra, tinha até uma engraçadinha, esqueci. Ela falou assim pra mim, eu não sei o que eu falei pra ela, ela falou assim, Camila, eu tive meus filhos fazendo faculdade, fiz a faculdade, fiz minha especialização, fiz tudo e tive filhos, 3 filhos. Não é, minha doutora? Ela é. Não é culpa disso, não. Ela foi uma. Ela foi tarde, estressar com isso. Eu lembro até que, quando minha irmã falou que estava grávida, eu lembro se era da Sara ou da Débora, gente, olha, irmão da minha cabeça, eu sou o Senhor, né? A gente vai amadurecendo com o tempo. A minha irmã chegou toda feliz, falei, eu tenho uma boa notícia, o quê? Passou aí uma boa prova? Ela, não, eu tô grávida. Olha a cabeça da pessoa. Eu fiquei toda feliz. Olha, eu fui embora da café para minha irmã. Oh, meu Deus. E nessa experiência, quando eu estava grávida, lá na casa de parto, eu nunca mais vou esquecer. Agora ela é médica, porque eu tenho contato dela, né? Uma enfermeira obstetra. Gente, eu durante o atendimento, a gente tem que passar, né? Eu fazia ela na casa de parto, ela começou a chorar. Eu estava no atendimento, tá? Eu que estava, era usuária, ela que estava aqui, né? E aí, ai, você está bem, está tudo bem. Porque aí ela começou a chorar, falando que ela estudou muito, passou concurso. Teve várias conquistas, veio de uma família muito pobre, conseguiu a independência financeira dela, mas ela não tinha um filho, não tinha um marido. Era o que ela mais queria. Por que ela pôs para mim? Eu não sei. Eu só sei que eu lembrei assim. Eu só lembro que eu falei assim para ela, olha, aquela hora de tão preocupada com as coisas. Eu também tinha esse pensamento com você, mas eu não segui esse caminho. Eu ouvi o Senhor. E deixei aqui. Porque Deus, eu falei assim, Senhor, olha gente, olha, cada vergonha que a gente faz. Olha o que eu falei, Senhor, não é para ter filho. Gente, não precisa pedir isso para Deus. Mas eu pedi. E o Senhor foi tão maravilhoso, tão paciente, que Ele falou assim, você tem que orar para tirar esse medo. Porque a gente está com medo de não ter dinheiro para bancar o filho. Medo do parto, medo de como que vai ser, meu Deus, como que eu vou criar, começa a gerar um monte de medo, você mesmo, olha para ser esses medos. E eu fiz isso. E eu falei assim para ela, olha, eu não segui esse caminho. O Senhor falou para mim entender esses medos. Então, irmãos, ela seguiu um outro caminho. Ela seguiu um caminho que é do materialismo, até hoje. De focar em só estudar, em só trabalhar. Aí nesse só estudar e trabalhar. Aí você trabalha, estuda, cuida do corpo e da alma. E da obediência à verdade. Não tem tempo. Como é que fica esse caminhar? Aí que Deus faz? Leva a gente lá para o deserto. Tira a gente lá do Egito e bota lá para o deserto. Ó, vai começar tudo de novo do zero. Quantos que chegam numa idade mais avançada e falam, poxa, se eu tivesse conhecido o Senhor antes. A questão não é você conhecer o Senhor, a questão é você obedecer o Senhor. Às vezes você está na igreja, mas não obedece a Deus. O que adianta? Para finalizar, irmãos, eu quero chamar a atenção no capítulo 8. O negócio ficou feio com o faraó. Vocês sabem.
beber. Irmão, imagina você não ter água para beber. Você tem paz? Não. Aí conseguiram uma aguinha lá fora dos tempos do Egito, mas mesmo assim, 7 dias. Depois é rã. A rã não foi só no rio, não, foi na casa, foi no quarto. Você dorme com rã, no seu quarto, não, você tem um monte de rã. Se eu ver uma rã, imagina um monte de rã na minha cama. Imagina as egípcias, né? Que loucura, as crianças, meu Deus do céu. E aí, no versículo 3 fala, os magos simbolistas foram capazes de fazer o mesmo efeito com as artes ocultas da rã. Eles fizeram a rã, mas não tiraram a rã. O que adiantou? Faraó convocou Moisés e Arão e disse, rezem a Deus. Esse termo em hebraico é Habiru. Habiru, a gente usa essa expressão, significa interceder com insistência, tipo assim, tira daqui, pelo amor de Deus. Moisés, imagina a cena, velhinho, aí o outro velhinho olhando para a cara do outro, tranquilo, tira, ora, Deus, reza, Habiru. E Moisés falou o quê? 5. Experimenta-se e teste, replicou Moisés, exatamente quando deverei rezar por ti, teu serviçais do teu povo, as rãs partirão de ti de outro lado. Irmãos, acontece que muitos vão nos procurar e nos procuram para orar. Por quê? Porque estão com problema. Estão com um problema sério. Ai, ora por mim, Habiru. Deus, pelo amor de Deus, ora por mim. O que a gente faz? Vamos orar. Vamos orar para Deus dar um alívio para essa pessoa. O que acontece? Amanhã, disse o Faraó, como tu dizes, replicou Moisés, então tu saberás que não há ninguém como o nosso Deus. Quando nós oramos pelas pessoas e elas têm paz, eu tive uma professora de hebraico, a única que eu tive aqui no Rio, que ela falava assim para mim, e olha, tem muitos anos isso. Eu ia na casa dela até aula de hebraico, né, tinha um problema, Camila, ora por mim, a gente ela tinha crise de asma, não conseguia respirar. Camila, ora por mim, vamos orar. Orava, Camila, eu gosto de você porque você ora por mim, eu fico melhor. Mas ela mudou de vida? Irmãos, se a pessoa vai mudar de vida ou não é problema nosso. Mas ela vai saber que o Deus que eu sirvo é o Deus que faz ela se sentir melhor. Nós não somos amuletos de ninguém. Nós não somos amuletos. Nós somos usados pelo Espírito Santo de Deus. Então, na autoridade do Senhor, nós dizemos, sai demônio, sai perturbação, sai enfermidade. Ela tem que sair. E por isso, Moisés aqui, usado pelo Espírito Santo de Deus, Yeshua ali com ele, aquelas perturbações saíram daquele lugar. E assim foi. Lá no capítulo 9, para a gente já chegando ao fim, depois da praga, das maravilhas, né, da rã, do sangue da rã, aí veio o piolho, meu Deus, só perturbação. E quantos estão assim, irmãos, o mundo está perturbado, sim ou não? Perturbados. Todos, sem exceção. Pode parecer que está tudo bem na vida dele, mas não está. Infelizmente, por quê? Porque querem Deus, não querem se sujeitar. A palavra diz, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo. Como que eu resisto o diabo? Obedecendo a palavra. A gente fala, irmão, no dia santo, se santifica. Aí vai lá o diabo e fica, não vai faltar. Se você não fizer, vai dar ruim. Aí fica Satanás, fica. Não, mas se você der, vai faltar. Quem está falando para você é o Espírito Santo? Não. É o... Ai, meu Deus, como é que é a palavra? Voz da razão. Não. Quem está falando isso para você é Satanás. Porque quando o Senhor fala, lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias, o quê? Tu acharás. Quem acha o pão nas águas, irmãos? Ninguém. Mas a pessoa falou que já acha. A palavra
coisas que a gente acha. Você vai achar. Se você lançar o teu pão, irmão, o que é pão? Trabalho. Sustento. Lechem. Lechem é vida. Trigo é vida. Lança o teu pão sobre as águas. Lança teu caminho ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Entrega. Não, Senhor, está aqui a minha vida. A gente deposita tudo nele. Todas as tuas fichas. Igual a fé e batata. Investiu. Então como é que você vai investir? Vai investir tempo na palavra. Vai investir tempo em oração. Vai investir tempo em jejum. Não invista tempo em outras coisas. Invista tempo no Senhor. Porque Ele vai te revelar aquilo que você precisa fazer dentro da sua casa, da sua vida. Ele vai mostrar o caminho para você. Ele vai te revelar. Ele que revelou para Jacó a escada, ó. Você vai voltar para essa terra aqui. Dá dinheiro não. Mas só pode ser revelado para quem tem intimidade com Deus. Não vou ser eu que vou dizer para você o caminho que você vai ter que seguir. Vai ser o Espírito Santo que vai falar para você. E vai falar para mim o que devo fazer. Eu falei para vocês, irmãos, eu vi uma roupa de egípcio. Eu falei, eu estou doidinha, né? Já estou vendo coisa. E deu certo, porque eu consegui fazer as coisas rápido. Eu orei assim, não é isso que tu queres, ele vai mostrar para você. Teve música que eu fiz, irmãos, que eu ouvi a música, literalmente. Inclusive eu ouvi instrumentos que eu não ouvi até hoje. Eu ouvi. E para ser bem específica, sabe onde é que eu ouvi? Acredite ou não, eu estava no vaso sanitário. Eu não estava lá. Eu estava lá no meu banheiro, no meu momento, eu ouvi a música. Eu ouvi os arranjos, eu ouvi. Quando eu escuto assim, eu anoto. Porque eu sei que está vindo da eternidade. Eu escolhi aquela hora, eu estava com a cabeça vazia, então ele desceu um download. E aí eu anotei, é a música de Puri. Veio toda a palavra. Mas tem que ter a palavra. Tem que ter a administração do Senhor. E aí, Faraó começou a clamar no capítulo 9. Capiru, irmão, descer pedra do céu. Pedra. É pesado. Às vezes o Senhor vai trazer juízo na nossa cidade, Para na nossa casa, para o tempo do fim. para o tempo do fim. Para a promessa dessa. Para que todos entendam que o Senhor que está na nossa vida é o verdadeiro Senhor, é o verdadeiro Deus. Lá no versículo 28, Capiru, 27. Ai, não sei se é igual, peraí. Ver se tem diferença. 9, 27. Isso mesmo. Faraó enviou mensageiros e convocou Moisés. Não é assim, irmão. Começou o negócio a puxar, apertar. Lá o parente, o vizinho. Fulano, vem aqui, fulano. Teve uma vizinha lá que me chegou e falou assim: olha, meu pai orou para meu filho beber. Eu prometi que meu filho ia virar pastor. Virou pastor? Se o seu filho ser um pastor, você tem que investir primeiro a palavra. Mas se for da vontade de Deus e ele quiser, ele vai ser um pastor. Agora, tu promete que o filho é pastor, leva para uma igreja, para uma sinagoga, para um lugar onde a palavra leva para lugar nenhum. Como é que você quer cumprir essa palavra? Não tem razão. E a palavra fala que a gente não pode fazer votos de todos. O que saiu da sua boca, você tem que fazer. Inclusive, se você se comprometer com alguém, eu vou fazer isso por você, você tem que fazer, mesmo que você tenha dano. Porque é justo. E Deus traz isso em conta. Dessa vez eu sou culpado, Deus é justo. Eu e meu povo estamos errados. Reza, prega, família. Já ouvi bastante desses trovões. Imagina
Deus que profetizou, Deus falou, desce lá, profetiza contra aquele altar em Betel. Profetiza contra aquele altar, era o rei Roboão, isso. E o rei Roboão não gostou daquela palavra, e muitos acontecem isso, Deus vai lá, usa você, olha só, Deus está falando isso para você, isso já aconteceu aqui, isso para você. Ele não gostou, mandou pegar o profeta, bater o profeta, porque o profeta falou, esse altar vai quebrar, vai rachar o assim. Quando o rei estendeu a mão para pegar o profeta, sabe o que aconteceu? A mão ficou podre. Olha, irmão, a pessoa quer maltratar você porque você está falando a palavra de Deus, pode ter certeza. Teve uma situação que aconteceu com a gente também. Nossa, eu fiquei irada. Não foi nem maltrataram o servo do Senhor, trataram mal. Eu fiquei sabendo. Ai, minha vontade não era de ir na casa da pessoa com fala. Ah, minha vontade, né? Passou a minha cabeça. Eu sou assim, tá? Sei vocês. Mas só passou, graças a Deus. Não vou, acho que eu vou. Aquelas pessoas que escrevem no Facebook, né? Colocando, né? Aquelas indiretas. Não fiz também. Falei, Senhor, acho meio próprio, irmão. Falei, Senhor, olha o que fazem com os servos do Senhor. A gente não tem nem direito de se defender, porque a palavra diz, a ti pertence a vingança, Senhor. Ah, eu chorei naquele dia, chorei. E aí o Senhor me deu uma palavra, quando Davi, Saul foi matar Davi. Queria matar Davi, Saul adormeceu, Davi foi lá e cortou a ponta, até dizem que é o eucalipto, né, de Shaul, que fala que é onde tem missão, é o eucalipto, se dizem. E lá de longe ele falou, olha se eu quisesse. Ai de mim tocar no ungido do Senhor. Davi falou isso de Saul. Saul era o ungido do Senhor? Sim. Ele estava errado? Sim. Mas isso Davi falou, ai de mim. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ele não matou ele. Então naquela hora ele falou assim para mim, ai de quem tocar no ungido do Senhor. Eu entendi. Eu não precisava fazer nada. Só entreguei na mão de Deus e falei, Senhor, amém. Esse homem foi estender a mão. A Bíblia nem fala o nome desse profeta, era o homem de Deus. Só fala assim, homem de Deus. Ele foi estender a mão ficou podre. Quando a mão ficou podre, ele falou, ora por mim, por onde que ele queria pegar? E ele fez o quê? Ele orou. Então, se alguém te fizer mal, você ora por essa pessoa. E a mão dele foi restaurada. E quando a mão dele foi restaurada, ele falou, como lá para minha casa, para não te restituído? Ele, não, Deus mandou não comer nada, nem receber nada. Então ele nem quis nada. E assim nós também, a gente não tem que querer nada de ninguém. Mas nós precisamos fazer a vontade de Deus, mesmo que o inimigo use as pessoas para nos ferir, para nos maltratar. Também em Jó 42, versículo 8, fala, os amigos de Jó, você conhece essa palavra, tomai 7 bezerros e 7 camelos e ide ao meu servo Jó. Toma os bezerros, os camelos e vai até o meu servo Jó e oferecer holocaustos por vocês. E o meu servo Jó orará por vós. Irmãos, quando Israel ia para fazer o que? Expiação pelo pecado, tinha que botar a mão no bode pela expiação, confessar os pecados. Aí tinha oferta de expiação pelo pecado, oferta de agradecimento, tinha que oferecer. E quem é que fazia essa intercessão? O sumo sacerdote. O que Jó estava fazendo? É isso aí. Ele estava fazendo esse trabalho de mediação. Nós não somos sumo sacerdotes, mas nós fazemos esse trabalho de mediação em Yeshua, para que pecados sejam perdoados. Eles foram lá, ele falou, o meu servo orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Ou
seja, se eles fossem rebeldes, só oferecessem lá os sacrifícios e não fossem até Jó, o que ia acontecer? Deus ia se irar com eles, irmãos. Por mais que eles falassem coisas boas e fossem sábios, não interessa, eles não falaram da parte de Deus, eles precisavam de arrependimento, eles precisavam de remissão de pecado, e eles tinham que ir até Jó. Às vezes você tem que ir até a pessoa para que ela olhe para você, para que Deus não nos trate conforme a nossa loucura. Tem que fazer. Atos 8:24, para fechar aqui com chave de ouro aqui para você não dormir, não me bater, aí você está cansado, você está dormindo. Vai falar de Simão. Simão era um homem de poder, poder igual aos mágicos, diz a palavra de Deus. Ele tinha arte de magia. Tem gente assim hoje em dia? Ou se tem. O que aconteceu? Ele antigamente, ele exercia em Samaria a arte de magia, todo mundo respeitava ele, é aquele xamã, exatamente isso, do local onde todo mundo ia, os velhos acreditavam, as mulheres, as crianças, todo mundo, os velhos. Só que aconteceu, ele creu na palavra da pregação, todo mundo cristiano, foi batizado, acreditou, aí estava pregando, né, onde estava Filipe, falando sobre Yeshua, falando sobre a Torá, isso é bom. Aí o que acontece? Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, porque eles não tinham o Espírito Santo ainda, os apóstolos souberam o que estava acontecendo em Samaria, foram até lá, se não me engano, o apóstolo Pedro e outro, foram lá para impor as mãos. Olha a autoridade. Os apóstolos foram lá na cidade. Não adianta, existem dons espirituais, né? Cada um com seu talento. Né? Ele não pode transpassar a autoridade daquele que o Senhor ungiu acima de nós. Não adianta. Filipe não tinha esse poder, mas os apóstolos tinham. Ele pregou, aquele trabalho de formiga. Um planta, outro rega, e a chance dá o crescimento. Aí ele viu, né, que o Espírito Santo era dado através da imposição de mão. Você já conhece essa história? O que ele fez? Ofereceu dinheiro. Por que ele ofereceu dinheiro para ter aquele poder? Irmãos, ele vivia de quê? De magia. Ele vivia de engano. Creu na palavra. Se creu na palavra, não engano nunca mais. Então ele queria o quê? O Espírito Santo para fazer o que ele fazia. Mas falou para a pessoa errada. Pedro repreendeu, dizendo que ele não tinha coração reto. Ali foi revelado o coração dele. Qual foi a intenção dele? Crer na palavra? Ele queria o quê? Fazer as mesmas coisas que servem do Senhor, o poder de Deus. E disse para ele se arrepender. E ele pede para orarem por ele, para que não acontecesse nenhum mal. Eu era por mim, então. Não, você não tem parte. Ele foi duro com o Simão. Então, irmãos, essa foi a ministração da parte do Senhor para as nossas vidas. Você tem autoridade em Yeshua. Né? A palavra diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Se a gente estiver reunido no nome do Senhor, maravilhas acontecerão. A gente pode ter aqui 2, 3 pessoas. Geralmente, vem na oração de manhã para ser mais gente, para ficar lá, a fogueira aumentar mais um pouquinho. Mas não importa quando seja, o fogo de Deus, as maravilhas. Lembra sempre de Moshe e Arão lá, mas cheio do poder de Deus. Amém? Shalom. Nem passei. Camila, um pouquinho depois, Camila estava elaborando lá o 22, o Observatório 22, e eu não me lembro desse momento, desse outro, teve outros momentos, eu não me lembro. São coisas que a gente esquece, quando a gente, muitas das vezes, né, Deus nos usa a palavra mesmo, especial. A gente esquece, porque não é você mesmo, né?
Mas uma coisa eu não esqueci, e isso ficou latente. De vez em quando eu comento sobre isso, que é para a glória de Hashem. Ali no 22, o gabinete era lá nos fundos da casa, né? Lá nos fundos. Já tinha acabado o culto não, a escola, né? Nós estávamos no início da restauração. Primeiro nós fazíamos um pequeno culto, depois passávamos para o Morê, para dar aula, né? Às vezes até 1 hora da tarde, né? Os estudos. E eu terminou e fui lá para trás. Antes de terminar, eu fui lá para trás. E alguém veio correndo de lá do salão, dizendo: pastor, corre aqui, que o Morê está passando mal, está morrendo. Que história é essa? Aí eu fui correndo, entrei no salão, na porta dos fundos, entrei. Quando eu cheguei, me deparei, ele dizendo que estava morrendo. Estou morrendo. A esposa dele chorando, desesperada, né? E eu fiquei olhando e olhando para ele, ouvindo aquilo. Ele assim, meio deitado, né? Meio para trás, na cadeira. Eu pensei: Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, Senhor? E ele dizendo: estou morrendo. Aí eu sei que em dado momento eu peguei a minha mão, dei um tapa, né? Tapa de homem, dói, né? E com aquela força no peito dele, e repreendi o espírito de morte naquela hora. E quando eu fiz isso em nome de Yeshua, ele começou a ter uma melhora. Mas foi assim uma coisa que você pode dizer impensável de fazer, né? Eu não tenho esse dom, nunca tive, né? De repreender nada, nunca tive, não tenho esse dom. Mas naquele momento Deus me usou para isso. Ele começou a se sentir melhor. Eu peguei, vamos ali na clínica para mim. Eu orientei esse colega está passando mal, atende aqui, por favor. Atenderam a ele, pediram a pressão, fizeram tudo o que tinha que fazer, né? Muito limitado aqui. E ele está bem, a pressão está bem, está tudo bem e tal. Aí ele parece que tinha um plano que o Rio Jorge, né? Ali na freguesia, ele tinha convênio. E nós chegamos lá, o levamos, ele ficou internado naquele momento, fizeram todos os exames, ficamos ali bem umas 3, 4 horas. E vieram os resultados. Não havia dado nada. E nós voltamos para a congregação e depois eles foram embora. Eu sei que o irmão dele é médico. Ele foi, não sei se no primeiro dia ou no dia seguinte, onde o irmão dele estava trabalhando, nós trabalhava, fez todos os exames que aqui na freguesia fizeram e não deu nada. Graças a Deus por isso. Então são momentos que Deus nos usa, a mim e a qualquer um aqui, que tem essa fé, esse andar no eterno, no rio. E Deus vai fazer a obra, irmãos. Eu repito, Deus vai fazer a obra através dessa primária aqui, irmãos. Sim ou não? Sim. Caminhar, suborda. Não. Ele vai fazer a obra nessas cadeiras brancas? Não. Ele vai fazer a obra nessa estante aqui de madeira bonita? Não. Ele vai fazer a obra. Quem estiver utilizando essa primária, quem estiver utilizando essa estante, quem estiver sentado nessas cadeiras, aí ele vai fazer a obra. Ele faz como ele quer. Agora vai chegando pela palavra e boas lembranças. Eu não consigo lembrar do culto, depois que a luz acabou, eu não consigo lembrar nada disso. Depois de Deus mesmo também, né? Mas esse, do momento,
ficou muito marcante na minha vida. Como é? Amém. Falei lá. Amém. Amém. Deus faz essas coisas, irmãos. Você crê no poder de Deus? Você vive o poder de Deus na sua vida? Amém. Se não, perdão de viver. Você que está nos assistindo, viva o poder de Deus na sua vida. Creia nele que ele pode todas as coisas, mas não é só nos momentos de dificuldades. Como bem disse aqui o pregador dessa manhã. Ah, vocês oram por mim, oram por mim. Quanta gente pede isso para você? Ah, meu filho, eu vou entregar meu filho para ser pastor. Não foi pastor? Eu nem me lembro disso. Não foi pastor. Não seguiu os caminhos do Senhor, não colocou essa criança para seguir os caminhos do Senhor, para ouvir a palavra de Deus. Não vai ser pastor nunca. Não foi criado para ouvir a palavra de Deus ou mover de Deus na sua vida. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé. Llevaré que perdonar, despegar, perdonar e paletar, vigoregar, e salvar e paletar, via sem negar, shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshei Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E o adiantado Shabbat. Vem para outro.